Naquela tarde, o sol ainda iluminava o campo de soja como se nada estivesse errado. Mas ali, no meio da estrada de terra, uma decisão estava prestes a mudar tudo. Ela de joelhos, ele apontando para a saída. Não era só uma demissão, era confiança quebrada. Era um coração partido, tentando ser mais forte que o sentimento. Ele gostava dela. E talvez fosse isso que mais doía. Entre o pó da estrada e o silêncio do campo, ele precisava escolher, perdoar ou fechar a porteira para sempre. E às vezes, o momento que define uma vida inteira começa exatamente assim. Antes de continuar, já deixe seu like e se inscreva. Tem uma coisa que a Fazenda ensina a quem fica tempo suficiente nela. O silêncio não é vazio. Ele é cheio. Cheio de tudo que a gente não disse, não perguntou, não quis saber. Eu aprendi isso da forma mais dura. Não com trovão, não com seca, não com gado morto no pasto. Aprendi atrás de um silo, numa noite sem vento, olhando para uma mulher que eu tinha defendido de olhos fechados. Mas essa história não começa atrás do silo. Ela começa numa manhã de setembro, com uma chave na minha mão. Setembro no interior de Goiás tem um cheiro que não existe em lugar nenhum do mundo. É o cheiro de terra que quer chover, mas ainda não consegue. Uma mistura de poeira vermelha, capim ressecado e aquele calor que não queima de vez, só esquenta devagar, como brasa de lenha que ficou a noite inteira. O sol nessa época nasce cedo e vai fundo no pescoço da gente logo nas primeiras horas. Até o gado anda mais devagar. Eu já estava na varanda quando o dia clareou. Tinha tomado o café sozinho, como fazia desde que Ana foi embora, não embora de viagem, embora de vez, daquele jeito que não tem volta. 4 anos já. A xícara dela ainda estava no armário, no mesmo lugar, e eu nunca tinha coragem de tirar. Não por loucura, por costume. Às vezes a gente preserva as coisas não porque acredita que vão ser usadas de novo, mas porque jogar fora parece admitir que acabou de um jeito que machuca mais do que a saudade. A fazenda tinha 320 alqueires. Soja, milho na rotação, um pedaço de pasto para uns poucos bois que eu criava mais por hábito do que por lucro. O galpão principal ficava a uns 200 metros da casa. Grande, de alvenaria, com telhado de amianto velho, que barulhava na chuva como se o mundo inteiro estivesse desabando. Ali dentro ficavam as sacas, os implementos, a balança, os registros da safra. Era o coração da operação, e durante anos eu fui o único a ter a chave. Naquela manhã de setembro, eu chamei Valdirene na varanda. Ela veio enxugando as mãos no avental, como sempre fazia. Um gesto automático de quem passou a vida fazendo algo antes de parar para ouvir. Tinha chegado à fazenda 2 anos antes, com 2 filhos e uma mala que cabia pouco, mas trazia dignidade suficiente para encher qualquer cômodo. Davi tinha 12 anos na época, Lúcia, 8. Ela era caseira. Cozinhava, organizava a casa, ajudava no controle dos mantimentos, levava as crianças para a escola do vilarejo de segunda e pegava na sexta. Nunca tinha pedido nada além de trabalho. Isso, para mim, dizia muito de uma pessoa. Tem gente que chega numa fazenda e logo vai testando o que consegue. Pede adiantamento antes do fim do mês, vê até onde pode chegar com o patrão, vai empurrando os limites devagar, como quem sonda terreno de enchente. Valdirene não era assim. Ela trabalhava e pronto. Quando precisava de algo, perguntava diretamente, sem rodeio, sem aquela conversa demorada que no final era pedido disfarçado. Quando eu pagava o salário, ela agradecia uma vez só e guardava, sem euforia, sem performance. Ana teria gostado dela, tenho certeza disso. Minha esposa tinha paciência para entender pessoas que eu nunca conseguia ler direito. Ela enxergava a alma antes do comportamento. Eu aprendi com Ana que julgamento apressado é a armadilha do orgulho. Mas eu era lento nisso, ainda sou. Com Valdirene, levei quase 6 meses para relaxar de verdade. Não que eu desconfiasse, era o jeito.
Viúvo aprende a ser cuidadoso com vínculos porque sabe que eles custam. Mas foi passando o tempo, foi ela sendo Valdirene todo dia, consistente, discreta, honesta nos pequenos detalhes que revelam o caráter da gente sem que a gente perceba. E eu fui cedendo, fui abrindo. Quando Ana estava viva, a casa era grande e cheia ao mesmo tempo. Depois que ela foi, a casa ficou só grande. Valdirene não trouxe de volta o barulho que eu sentia falta, mas trouxe uma ordem diferente. Uma presença que não preenchia o vazio, mas organizava o espaço ao redor dele de um jeito que tornava o vazio suportável. Davi aprendia rápido. Começou a me ajudar no campo nos fins de semana, carregando, observando. Não falava muito, mas quando falava, dizia a coisa certa. Lúcia era diferente. Falante, curiosa, perguntava sobre tudo. Por que o milho precisava de mais água que a soja? Por que o gado não pastava perto do brejo? Por que eu não tinha cachorro? Eu disse que cachorro é vínculo, e que vínculo dói quando acaba. Ela me olhou com aquele olhar de criança que entende mais do que deveria e não disse nada. Naquela manhã de setembro, então, chamei Valdirene na varanda. Ela veio, enxugou as mãos, olhou para mim com aquele jeito direto que eu já conhecia. Coloquei a chave do galpão na mesa de madeira velha entre nós dois. Você vai precisar acessar mais vezes para conferir os sacos antes da pesagem, eu disse. E eu nem sempre vou estar por perto na hora que o caminhão chegar para buscar. É melhor você ter uma cópia. Ela olhou para a chave. Depois olhou para mim. Tenho certeza disso? A pergunta era honesta. Não era falsa modéstia, não era jogo. Era uma mulher que sabia o peso do que estava sendo oferecido e queria ter certeza de que quem oferecia sabia também. Confio em você, eu disse. Ela pegou a chave devagar, como quem pega algo que pode quebrar. Obrigada, ela disse. Uma vez só. Sem euforia. Eu voltei para o campo. Ela voltou para dentro de casa. Naquele momento, eu acreditava em cada sílaba que tinha dito. Os meses que vieram depois foram tranquilos da superfície. A safra de soja rendeu bem, não excepcional, mas acima da média para o que o ano tinha prometido. A chuva veio na hora certa, no meio do ciclo, o preço fechou razoável e o caminhão da cooperativa levou os lotes sem reclamação de qualidade. Eu tinha começado a controlar melhor os números depois de uma conversa com o técnico da cooperativa que me mostrou onde estava perdendo margem sem perceber. Abri uma planilha simples no computador velho da fazenda, anotava entrada e saída de sacas, peso, umidade, data. Parecia bobagem, mas foi a planilha que me salvou. Ou melhor, foi a planilha que me forçou a enxergar o que eu não queria ver. A soja começou a sumir devagar, não de uma vez, não caminhão, sacos, um aqui, dois ali. Diferença que na primeira vez que percebi, eu joguei para a variação de balança. Na segunda, pensei em umidade alterando o peso. Na terceira, revisei a planilha do começo e fiz a conta de novo com mais cuidado. Na quarta revisão, comecei a suar frio sentado na cadeira. Na quinta, eu já não queria chegar ao fim dos números, mas fui. E a diferença estava lá, firme, sem discussão. Sacos que entraram e não constavam na saída para a cooperativa, nem em nenhum outro destino registrado. Sacos que tinham simplesmente desaparecido. Não uma quantidade que arruinaria a safra, mas quantidade suficiente para não ser erro. Eu fiquei uma noite inteira na mesa da cozinha, com a planilha aberta à minha frente e a chave reserva do galpão, a que eu ainda guardava, ao lado da xícara de café que tinha esfriado sem eu beber. A xícara de Ana continuava no armário. A chave continuava do lado da minha, e eu ficava olhando para as duas sem conseguir mover nenhuma das coisas. Eu mesmo tinha colocado aquela chave na mão dela. Confio em você. Lembrei de ter dito isso. Lembrei do jeito que ela tinha pegado a chave, devagar, como quem pega algo que pode quebrar. Fiquei pensando, será que ela sabia naquele momento que ia usar isso de outro jeito?
Será que estava planejando desde o começo? Ou será que aconteceu depois, aos poucos, por pressão de algo que eu não sabia? Não consegui dormir. Não consegui nem decidir o que queria que a resposta fosse. Porque tem uma diferença entre descobrir que você foi enganado por alguém que sempre teve má intenção e descobrir que você foi enganado por alguém que você acredita que não é má pessoa. No primeiro caso, você fica com raiva. No segundo, você fica com uma coisa pior. Uma dúvida que corrói por dentro sem fazer barulho, como ferrugem num arame que ainda parece inteiro por fora. Eu não dormi. Só esperei o dia seguinte. E decidi que ia precisar ver com os próprios olhos. Tem uma diferença entre suspeitar e saber. Suspeitar ainda deixa espaço para a gente ser generoso. Ainda permite que a gente construa explicações do lado que não dói. Erro de balança, confusão de registro, algum imprevisto que vai ter uma justificativa razoável quando for esclarecido. Suspeitar é desconfortável, mas é suportável. A gente convive com suspeita porque no fundo ainda está apostando que vai estar errado. Saber é diferente. Saber fecha todas as portas de saída. Não deixa onde se esconder. É só você e a realidade, frente a frente, sem nenhum véu no meio. Eu passei o dia seguinte à noite da planilha trabalhando no campo, como se nada estivesse pesando. Endireitei um trecho de cerca que já estava cedendo há semanas. Limpei o entorno do bebedouro do Pasto Norte. Fiz o que a lida manda fazer. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Ficava calculando. Não números de soja, mas possibilidades. Ficava tentando montar uma explicação que fizesse sentido sem precisar ser o que eu estava com medo que fosse. Não achei nenhuma que servisse. Na hora do almoço, Valdirene colocou o prato na mesa sem perguntar se eu estava bem, como ela sempre fazia. Ela sabia que eu não gostava de ser perguntado sobre isso. Eu comia em silêncio. Ela arrumou a cozinha. Os dois se comportaram exatamente como sempre. E foi esse exatamente que me incomodou mais do que qualquer coisa. O fato de que nada parecia diferente por fora, enquanto por dentro eu estava carregando aquela dúvida como pedra na garganta. Depois do almoço, ela voltou para as obrigações dela. Eu voltei para o campo e comecei a esperar a noite. Escolhi o lugar com cuidado. O silo ficava num ponto estratégico da propriedade, visível da estrada de terra que cortava a fazenda pelo lado leste, mas escondido da casa principal por uma fileira de eucaliptos que meu pai tinha plantado nos anos 80 e que eu nunca tive coragem de tirar, mesmo quando um agrônomo me disse que estavam competindo com a soja nas bordas do talhão. Havia uma sombra boa ali à noite e o barulho do vento nas folhas encobria pequenos sons. Quem quisesse fazer algo discreto naquela parte da fazenda, faria ali. Me posicionei atrás do silo às 9 da noite. O céu estava limpo, daquele azul escuro do interior de Goiás, que parece mais fundo do que em cidade. Estrelas espalhadas sem competir com luz artificial, só com a claridade fraca de uma lua que estava crescendo, mas ainda não enchera. Cheiro de terra seca, capim, o resíduo de combustível de algum trator que tinha trabalhado mais cedo. O silêncio do sertão à noite não é quieto, é cheio de grilos, de rã no brejo distante, de algum bicho mexendo no mato. Mas é um silêncio diferente do silêncio de dia, mais honesto, de alguma forma, como se a noite não tivesse paciência para disfarce. Esperei. Aprendi a esperar na vida da fazenda. Você aprende com plantio, você prepara, você faz tudo certo e depois você espera, porque não tem outro jeito. A terra tem o tempo dela e não adianta apressar. Mas aquela espera do silo era diferente. Era uma espera que eu não queria que terminasse, porque quando terminasse eu ia ter que saber. O caminhão parou perto da cerca do fundo às 10h20, sem farol. Só entrou devagar pela abertura que ficava perto do eucalipto mais grosso, onde a sombra era suficiente para cobrir um veículo parado. Motor desligado. Silêncio por alguns segundos.
Então ouvi a porta do galpão. Vi Valdirene. Ela saiu carregando um saco, curvada, com o peso nos 2 braços, passando pela lateral do galpão em direção à cerca. Não corria. Se movia com o cuidado de quem sabe que barulho é inimigo. Um homem desceu do caminhão e foi ao encontro dela. Pegou o saco. Ela voltou. Saiu com mais um. 2 sacos. Meu coração não acelerou. Ele afundou. É a única palavra que encontro para descrever o que aconteceu dentro do meu peito naquele momento. Afundou. Como quando você pisa num chão que parecia firme e ele cede. Aquela fração de segundo em que o corpo cai antes da mente entender o que está acontecendo. Foi assim. Um afundamento silencioso que não fez barulho nenhum, mas que eu senti em cada osso. Porque aquela não era uma pessoa desconhecida fazendo uma coisa errada, era Valdirene. Era a mulher que eu tinha defendido no armazém da cidade quando um dos comerciantes tinha insinuado algo torto sobre ela, com aquele jeito covarde de quem fala, mas não assume. Eu tinha cortado o assunto na hora. Ela é da minha confiança, pode falar o que vier de frente. Tinha dito isso com convicção, com a certeza de quem conhece, e a certeza era real. Eu acreditava naquilo quando disse, e lá estava ela, levantando o segundo saco, passando para o homem do caminhão, sem saber que eu estava vendo. Quando o caminhão saiu, lento, sem farol, sumindo pela estrada de terra, eu fiquei parado atrás do silo por mais tempo do que precisava. Não conseguia mover. Não era paralisação de medo. Era aquela coisa estranha que acontece quando a realidade entrega algo que a gente estava se recusando a receber. O corpo demora um pouco para aceitar o que a mente já entendeu. Fiquei olhando para o galpão fechado de novo. Para a cerca do fundo, onde o eucalipto ainda balançava levemente. Para a poeira que o caminhão tinha levantado e que ia assentando devagar no chão de terra. Eu podia ter gritado naquele momento. Podia ter corrido e parado o caminhão antes de sair. Podia ter chamado a polícia ainda naquela noite, feito o escândalo que a situação justificava, deixado o caso nas mãos de quem resolve esse tipo de coisa por protocolo. Mas eu queria ouvir dela, precisava ouvir dela. Porque ainda tinha uma parte dentro de mim que achava, que esperava, que pedia ao silêncio daquela noite, que havia alguma coisa que eu não sabia e que essa coisa mudasse o que eu tinha visto de um jeito que ainda não conseguia imaginar. Fui dormir. Ou tentei. Fiquei deitado olhando o teto até o dia clarear. O confronto aconteceu cedo. Ela estava varrendo a área de trás da casa quando eu a encontrei. O sol ainda estava baixo, aquele vermelho de início de manhã que pinta tudo de uma cor que parece provisória, como se o dia ainda não tivesse decidido que cor ia ter de verdade. A vassoura fazia um barulho ritmado no cimento. Ela não me ouviu chegar. É assim que você paga a confiança? Ela parou. Se virou devagar, não como quem leva susto, mas como quem sabia que esse momento ia chegar e estava tentando decidir, naquele 2,5 de rotação, o que ia fazer quando chegasse. Não correu. Não negou de imediato, mas também não confessou. Me olhou com aquele olhar direto que eu tinha aprendido a respeitar nesses 2 anos e disse: "O senhor está entendendo errado. Eu vi, Valdirene. O nome saiu pesado. Não na intenção, mas pesado do mesmo jeito que qualquer coisa fica pesada quando carrega decepção dentro." Silêncio. A casa dos fundos, onde ela morava com os filhos, um cômodo pequeno que eu tinha reformado quando ela chegou, acendeu luz. Davi apareceu na porta da varanda. De longe eu vi que ele segurava a irmã pelo ombro, levemente, com aquele gesto automático de quem aprendeu cedo demais a proteger alguém menor. Lúcia não estava acordada ainda. Era cedo, mas ele estava. E estava olhando para nós. Valdirene respirou fundo. O tipo de respiração que não é fôlego, é decisão. Eu ia devolver. Devolver como? Silêncio outra vez. Mas diferente do primeiro. Esse era um silêncio que estava tentando encontrar onde começar, não um silêncio que estava escondendo.
E então ela quebrou. Não foi dramático. Não foi choro imediato, não foi desmoronamento de novela. Foi uma mulher que ficou olhando para o chão por alguns segundos, ergueu os olhos para mim e começou a falar com uma voz que estava segurando muito mais do que as palavras conseguiam carregar. O homem do caminhão era a agiota. Não apareceu do nada. Tinha uma história antes de Valdirene chegar na minha fazenda. O marido dela, antes de desaparecer era a palavra que ela usou, com o peso específico de quem aprendeu a não falar de certas coisas de outro jeito. Tinha contraído dívida. Remédio para Lúcia, quando a menina teve uma infecção forte que não cedia com o posto de saúde. Conta de luz atrasada 2 meses. Exame que o convênio não cobriu. Material escolar de Davi no começo do ano. Pequenas coisas que se somaram enquanto o dinheiro escasseava e que foram parar na mão de um homem que emprestava rápido e cobrava com juros que cresciam como mato em época de chuva. Todo mês mais alto, mais pesado, mais difícil de alcançar. O marido foi embora. A dívida ficou. O homem do caminhão apareceu na vida dela como aparecem esse tipo de gente. No momento errado, com proposta que parece saída, mas é armadilha. Ofereceu parcelamento. Depois, reduziu o prazo. Depois, mudou os termos. Depois começou a dizer que, se ela não pagasse em produto, ia cobrar de outro jeito. Ela não precisou explicar o que outro jeito significava. Eu entendi. E olhei para Davi na varanda. O menino desceu os 2 degraus e caminhou até nós com um passo que tentava parecer tranquilo, mas estava tenso o suficiente para eu perceber. Fui eu que pedi para ela fazer isso, ele disse. Não era verdade. Eu sabia. Ela sabia. Ele sabia que eu sabia, mas ele estava disposto a assumir. Com 12 anos, aquele menino estava disposto a colocar o próprio nome na frente de uma situação que não era dele, para proteger a mãe. Ficou parado me olhando com uma seriedade que não combinava com a idade, mas que combinava exatamente com tudo que eu sabia sobre o que formava um menino assim. Ausência que forma cedo, responsabilidade que chega antes da hora, amor que não tem como ser dito, então é feito. Ali o meu coração partiu de verdade, não pela traição, não pelos sacos de soja, não pelo caminhão saindo sem farol pela estrada de terra. Partiu por aquele menino de pé na minha frente, dizendo uma mentira para proteger a mãe, com os olhos firmes de quem já aprendeu que o mundo não costuma ser gentil com quem não se defende. Fiquei parado por um momento que pareceu mais longo do que foi. Depois falei: "Você tem até amanhã para sair da fazenda." As palavras saíram duras, não por crueldade, por reflexo. Porque eu não sabia ainda o que fazer com o que estava sentindo, e quando a gente não sabe o que fazer com o que sente, o que sai primeiro é o que a vida ensinou a dizer. E a vida tinha me ensinado que traição tem consequência, que confiança quebrada é linha partida. Você pode emendar, mas o nó sempre fica. Valdirene assentiu. Uma vez. Não implorou. Não tentou argumentar mais. Só juntou os filhos com os olhos. Um gesto quase imperceptível, como quem diz, vamos, sem precisar de voz. E entrou. Eu fui para o campo. Caminhei até o Pasto Norte sem destino real, só andando, com o capim batendo nas canelas e o sol subindo devagar acima do horizonte. Fiquei parado perto do bebedouro que tinha limpado no dia anterior, olhando a água parada, sem fazer nada em particular. Não era raiva o que eu estava sentindo, era algo mais complicado do que raiva. Era a sensação de que eu tinha sido burro, não de que fui enganado, mas de que tinha colocado a chave naquela mão e achado que colocar a chave era suficiente, que confiança era só isso, um gesto, uma palavra, uma decisão num dia de setembro. Como se confiar fosse simples assim. Como se não houvesse pressão no meio, medo no meio, dívida no meio, homem cobrando de outro jeito no meio. Fiquei pensando na Ana.
Ela teria me dito alguma coisa naquele momento. Alguma frase simples que tivesse peso suficiente para reorganizar o que estava confuso. Ela tinha o dom de encontrar a pergunta certa no momento em que eu estava fazendo as erradas. Eu sempre soube fazer as perguntas erradas, as que servem para confirmar o que eu já pensei, não as que abrem o que eu ainda não vi. O que aconteceu com ela para chegar nesse ponto? Essa teria sido a pergunta da Ana, não como ela ousou, não o que eu faço agora, não como resolvo isso. O que aconteceu com ela para chegar nesse ponto? Fiquei com essa pergunta no meio do pasto até a hora do almoço e decidi que antes de deixar Valdirene ir embora, eu precisava fazer o que nunca tinha feito direito. Ouvir a história inteira, não só o pedaço que a tocava em mim. Tem coisa que a gente decide com a cabeça. E tem coisa que a gente decide com algo que fica mais fundo do que a cabeça. Um lugar que não tem nome certo, que não aparece em nenhum exame, mas que todo homem que já perdeu alguém importante sabe onde fica. É o lugar que dói quando a saudade aperta de verdade. O lugar que acorda antes do pensamento quando alguma coisa está errada. O lugar que Ana costumava dizer que era onde a gente guarda o que realmente acredita, diferente do que diz que acredita. Eu passei a tarde daquele dia fingindo que ia decidir com a cabeça. Fiz conta, calculei o prejuízo real dos sacos desviados. Pensei nas opções legais, no que o advogado do município diria, no que o protocolo mandava fazer quando um empregado desviava produto da propriedade. Tentei tratar aquilo como problema administrativo, como questão de gestão, como um dos imprevistos que fazenda grande sempre traz e que o fazendeiro experiente resolve sem deixar contaminar o resto. Mas aquele lugar mais fundo que a cabeça ficava me mandando de volta para a imagem do Davi, na varanda, para a mão do menino no ombro da irmã, para a voz de Valdirene dizendo, ele vai cobrar de outro jeito, com aquela tonalidade específica de quem já aprendeu que certas ameaças não precisam ser explicadas para serem entendidas. Às 4 da tarde eu parei de fazer conta. Peguei as chaves da caminhonete e fui para a cidade. Descobrir quem era o agiota não foi difícil. Interior tem essa característica, que pode ser maldição ou bênção, dependendo do momento. Todo mundo sabe de tudo sobre todo mundo, e o que não sabe, inventa com uma precisão às vezes assustadora. Parei no posto de combustível na entrada da cidade, daqueles postos velhos que vendem gasolina, refrigerante, bolacha e informação em igual quantidade. E fiz a pergunta certa para o homem certo. O frentista tinha uns 50 anos, conhecia a região desde criança e falou o nome sem hesitar, com aquela naturalidade de quem está acostumado a esse tipo de pergunta. O homem se chamava Gerson. Tinha uma loja de material de construção na rua principal, mas o material de construção era só fachada. O que ele realmente vendia era dinheiro, com prazo curto e juros que a matemática honesta não conseguia justificar. Não era segredo. Era daquele tipo de coisa que todo mundo sabe, mas ninguém formaliza, porque ele era cuidadoso o suficiente para nunca deixar papel comprometedor, e as pessoas que usavam os serviços dele raramente tinham condições de enfrentá-lo de outra forma. A loja estava aberta quando cheguei. Entrei sem pressa. Gerson estava atrás do balcão. Um homem de uns 45 anos, largo de ombros, com aquele jeito de quem está sempre calculando quanto a pessoa do outro lado vale antes de decidir como vai tratá-la. Me avaliou em 2 segundos. Reconheceu o fazendeiro. Bota, calça de trabalho, mãos de quem não vive no escritório. Ajustou a postura ligeiramente. Ficou entre o cordial e o precavido. Boa tarde. Posso ajudar? Pode, eu disse. Você tem uma conta pendente com uma mulher que trabalha na minha fazenda. Eu vim resolver. O rosto dele não mudou muito. Só os olhos. Um ajuste pequeno de quem está recalculando a situação. Não sei do que o senhor está falando. Sabe? Mas tudo bem.
A gente pode conversar de outro jeito, se preferir. Não levantei a voz. Não fiz ameaça direta. Mas existe uma diferença entre o tom de quem está pedindo e o tom de quem está informando. E eu usei o segundo com o cuidado de quem sabe que, em certos momentos, calma é mais intimidadora do que grito. Aprendi isso com o meu pai, que era homem de poucas palavras e muito peso. Dizia que voz alta é sinal de quem perdeu o argumento, e voz baixa com convicção é sinal de quem nunca precisou levantar a voz, porque o que vai dizer já é suficiente. Gerson me observou por alguns segundos. Depois fechou a porta dos fundos com o pé, discretamente, e baixou a voz. "Quanto ela deve?" Ele me disse o número. Era mais do que eu esperava. Não absurdo para um fazendeiro de 320 alqueires, mas absurdo para uma mulher com salário de caseira e 2 filhos. O tipo de número que, com juros daqueles, nunca diminui, só cresce, porque a matemática da dívida de agiota não funciona para pagar, funciona para prender. "Eu pago metade agora", eu disse. "À vista. E os juros a gente zera daqui para frente, porque não existem mais daqui para frente. O restante eu pago em 2 meses, sem acréscimo. Não é assim que funciona. Eu sei como funciona, mas é assim que vai funcionar hoje, porque a alternativa é eu sair daqui e fazer uma visita à delegacia para contar sobre o caminhão que para perto da cerca de eucalipto às 10 da noite sem farol. Aí a conversa fica mais complicada para os 2 lados, mas mais complicada para um lado do que para o outro. Ele ficou me olhando. Eu fiquei olhando de volta. Lá fora, a rua principal da cidade ia vivendo sua tarde comum. Mototáxi passando, senhor na calçada, criança saindo da escola com mochila grande demais para o corpo. A vida normal do interior, aquela que parece sempre igual, e por isso, às vezes, a gente esquece que não é. Gerson abriu uma gaveta. Pegou um caderno velho, o tipo que nem deveria existir, porque era prova de tudo que ele dizia não fazer. Virou algumas páginas. Olhou para mim outra vez. "Metade agora e o resto em 60 dias. Isso. E se não vier em 60 dias? Eu venho." Não disse mais nada. Não precisava. Paguei a metade em dinheiro. Eu tinha ido preparado, porque decisão de homem de fazenda que vai resolver coisa séria na cidade não depende de acordo verbal para começar. E estendi a mão. Ele apertou depois de um segundo de hesitação. "Se eu ver aquele caminhão na minha propriedade de novo", eu disse, já na porta, "eu não volto aqui para conversar." Saí sem olhar para trás. Fui até a caminhonete. Sentei, coloquei a mão no volante e fiquei parado por um momento. O coração estava mais tranquilo do que eu esperava. Às vezes, a gente descobre que foi capaz de algo que não sabia que era capaz quando chega na hora e precisa ser. Ana teria dito que eu sempre fui capaz, que só demorava para acreditar nisso. Eu teria discordado. Esse era um dos debates que a gente repetia e que eu sempre perdia, não porque ela tinha mais argumento, mas porque ela tinha mais razão. Liguei o motor e voltei para a fazenda. A caminhonete de Valdirene estava carregada quando cheguei. Ela tinha um Gol velho, branco, com um amassado na lateral do passageiro que ela nunca tinha consertado porque conserto custa e prioridade é outra. A mala estava aberta. Não mala de viagem, era o banco de trás com as coisas empilhadas. Coberta dobrada, caixa de papelão com utensílios de cozinha, bolsa das crianças, o ventilador de mesa que eu tinha dado quando o verão do ano passado veio pesado demais para o cômodo deles, sem circulação de ar. Davi estava sentado na beira do Gol, com os braços cruzados sobre os joelhos, olhando para o chão. Lúcia estava encostada no carro ao lado dele, abraçando uma mochila cor-de-rosa, quieta. E Lúcia quieta era coisa que eu nunca tinha visto antes. Aquela menina que perguntava sobre tudo, que queria entender o porquê de cada detalhe do campo, estava ali abraçada na mochila, sem dizer nada, e aquele silêncio dela pesava mais do que qualquer coisa que ela pudesse ter dito.
Valdirene saiu da casa dos fundos com uma caixa nos braços. Parou quando me viu. Me olhou com aquele jeito direto, esperando. Não sabia o que esperar, mas estava preparada para o que viesse. Essa era a impressão que ela sempre passava, de alguém que aprendeu que se preparar para o pior não significa desistir, significa não ser pega de surpresa quando o pior aparece. Eu fiquei parado por um segundo, olhei para a caixa, para o gol carregado, para Davi no chão e Lúcia abraçada na mochila. Eu não quero que você vá embora. Ela não entendeu, vi isso no rosto dela. Não foi desconfiança imediata, foi confusão genuína. Como quando a gente está tão preparado para uma coisa que, quando o contrário acontece, o cérebro demora um instante para reorganizar. O Senhor mesmo disse: "Eu sei o que eu disse. Estou dizendo outra coisa agora." Ela ficou parada com a caixa nos braços, me olhando. "Quero que fique", eu disse, "mas não como antes." Entramos na cozinha os dois. Davi ficou do lado de fora com a irmã, não por ordem minha, por instinto dele. Aquele menino sabia ler situação. Sentamos na mesa onde eu tinha ficado acordado com a planilha. A chave reserva do galpão ainda estava lá, do lado da xícara que eu não tinha lavado. Valdirene olhou para a chave, mas não disse nada sobre ela. Eu falei o que tinha feito na cidade. Ela ouviu em silêncio. Quando eu terminei, ficou olhando para a mesa por um tempo que me pareceu longo. "Por que o senhor fez isso?" Era a pergunta honesta que eu esperava dela. Não obrigada, não eu não mereço. Não nenhuma das respostas que a situação tornava fáceis. Era por quê? Porque ela precisava entender antes de aceitar. "Porque eu vi o Davi na varanda", eu disse. "E porque eu soube o que estava acontecendo. Não tudo, mas o suficiente para saber que você não é isso que aconteceu." Ela ficou quieta. "Mas aconteceu", ela disse depois, com honestidade que doeu um pouco. Como quem não quer que a bondade de alguém seja baseada numa versão mais suave da realidade do que a realidade é. "Aconteceu", eu concordei. "E vai ter consequência. Mas a consequência não precisa ser essa." Expliquei o que eu queria. Controle de estoque com registro diário, não como punição, como organização. Prestação de contas semanal, tudo documentado, entrada e saída de qualquer produto. Nada vendido sem nota, nada movimentado sem comunicação. A chave do galpão continuaria com ela, mas agora seria uma chave que nós dois sabíamos o que significava de verdade. Não só acesso, responsabilidade. Confiança não voltaria inteira. Não fingi que voltaria. Confiança que se quebra e se reemenda não é a mesma coisa que era antes. É outra coisa, diferente, com formato diferente. Às vezes, mais forte nos lugares que foram soldados de novo. Às vezes, com marcas que ficam para sempre. Mas é confiança ainda. E era o que eu tinha para oferecer. Valdirene ouviu tudo. Ficou em silêncio mais um pouco. "O senhor tem certeza?" "Tenho." Ela assentiu. "Uma vez." O mesmo gesto que tinha feito quando eu disse que ela tinha até amanhã para sair, mas com um peso completamente diferente. Aquele primeiro aceno era resignação. Esse era escolha. "Então eu fico." Levantou, foi até a porta, chamou os filhos. Eu ouvi a voz dela lá fora. Baixa, calma, dizendo alguma coisa que não entendi direito. Depois ouvi o banco de trás do gol sendo descarregado. A coberta sendo tirada, a caixa de papelão sendo trazida de volta. Fiquei sentado na cozinha, olhando para a chave do galpão na mesa. Ana teria dito que eu fiz a coisa certa. Teria dito com aquela certeza tranquila que ela tinha para as coisas que importavam. E eu teria concordado, mas teria ficado com aquela inquietação que sempre fica quando a gente faz a coisa certa. E a coisa certa custou algo que não tem como recuperar exatamente igual. Confiança não era simples. Nunca foi. Mas fechada a porteira, nada crescia mais do lado de dentro. Eu tinha escolhido abrir. E agora precisávamos aprender os dois o que fazer com o espaço que essa abertura criava.
A reconstrução não tem barulho. É essa a parte que ninguém conta quando fala de recomeço. Todo mundo descreve o momento da decisão, o instante dramático em que alguém escolhe tentar de novo, e faz parecer que depois desse instante as coisas simplesmente começam a melhorar, como se a escolha fosse suficiente para apagar o que veio antes e plantar o que vem depois. Mas não é assim. O instante da decisão é só o primeiro passo. E primeiro passo em terreno acidentado não significa que o caminho ficou plano. Significa apenas que você começou a caminhar. Os primeiros dias, depois que Valdirene descarregou o Gol e voltou para o cômodo dos fundos, foram os mais difíceis de todos. Não por conflito, por ausência de conflito. A gente não brigava. Não havia tensão declarada, não havia olhares de lado, não havia aquele tipo de frieza que é agressão disfarçada de educação. Era diferente, era uma polidez honesta e desconfortável, o tipo que acontece entre pessoas que se respeitam, mas que ainda não sabem exatamente como se olhar depois de uma coisa grande. Como quando a chuva forte passa e a gente sai para ver o estrago, e fica parado olhando, sem saber direito por onde começar a arrumar. Ela cumpria tudo, cada item do que eu tinha pedido, registro diário, prestação semanal, nada movimentado sem comunicação. Entregava as anotações com uma organização que me surpreendia. Caligrafia clara, coluna de entrada, coluna de saída, observações quando havia algo fora do padrão. Mais cuidadosa do que eu tinha pedido, mais detalhada do que o necessário. Eu entendia o que aquilo era. Não era excesso de zelo. Era desculpa diária sem pronunciar a palavra. Eu recebia os registros, conferia, assinava, devolvia. Nós dois sabíamos o que estava acontecendo por trás desse ritual simples, a reconstrução de algo que não tem forma visível, que não aparece em planilha nenhuma, mas que os dois lados precisavam fazer acontecer devagar, sem pressa, sem fingir que estava pronto antes da hora. A risada demorou para voltar. Não a risada educada de educação social. Essa voltou rápido, porque adulto aprende a sorrir no tempo certo, independente do que está sentindo. Mas a risada de verdade, aquela que sai sem aviso porque algo genuinamente surpreendeu ou agradou, essa levou tempo. Quando voltou, foi Lúcia que trouxe, como sempre. A menina voltou a perguntar sobre tudo antes dos adultos voltarem a conversar de verdade, como se as crianças tivessem um termômetro de tensão mais preciso do que o dos adultos. E só quando Lúcia voltou a perguntar por que a anta não aparecia mais perto do brejo e se o gavião carcará era do mesmo tipo que ela tinha visto no livro da escola, eu percebi que o ar dentro da fazenda estava um pouco mais leve. Davi foi quem mudou mais visivelmente. O menino tinha uma inteligência prática que me chamava a atenção desde quando chegou. O tipo de inteligência que não aparece tanto na sala de aula quanto no contato com o problema real. Ele observava antes de agir, perguntava quando não sabia e quando aprendia algo não esquecia. Havia uma consistência nele que era rara em adulto, que dirá em menino de 12 anos. No início, ele me ajudava no campo nos fins de semana por conta própria. Aparecia com a enxada ou seguia eu até o talhão sem ser chamado, como se precisasse de algo para fazer com as mãos, enquanto a cabeça processava tudo o que tinha acontecido. Eu deixava. Sabia reconhecer quando alguém precisa trabalhar não por obrigação, mas por necessidade de lugar, para colocar energia que não tem outro canal. Foram esses fins de semana no campo que abriram as primeiras conversas de verdade entre nós dois. Não conversas sobre o que tinha acontecido. Nunca tocamos nisso diretamente e não precisávamos. Eram conversas sobre a fazenda, sobre a soja, sobre rotação de cultura, sobre o custo de insumo que subia todo ano, enquanto o preço do produto ficava instável. Davi ouvia tudo com aquela atenção concentrada de quem está guardando, não só ouvindo. E um dia, enquanto eu estava explicando por que vendia para o atravessador em vez de direto para a cooperativa,
custo de frete, burocracia de cadastro, prazo de pagamento. Ele ficou quieto por um momento e depois disse: "Mas se o senhor vender direto para a cooperativa, mesmo com o frete, a margem não fica melhor?" Eu olhei para ele. "Depende do volume. O senhor tem o volume." Ficou parado esperando, sem pressionar. Só esperando. Eu fui fazer a conta naquela noite. Demorei mais do que deveria, porque estava acostumado a funcionar do jeito que sempre funcionei. E hábito tem inércia. Não muda rápido mesmo quando o argumento para mudar é bom. Mas a conta era clara. Com o volume que eu tinha, mesmo pagando frete por conta própria, cortar o atravessador melhorava a margem em quase 15%. 15% numa safra de 320 alqueires é número que muda a conversa. Fiz o cadastro na cooperativa na semana seguinte. O processo foi mais simples do que eu esperava. Eu, que tinha criado resistência na cabeça sem testar na realidade, como a gente faz com tanta coisa. O primeiro lote saiu direto um mês depois. A diferença no pagamento foi exata como o Davi tinha calculado. Contei para ele no sábado seguinte. Ele não comemorou exageradamente, só assentiu com aquela seriedade que era característica dele e voltou para o que estava fazendo. Mas eu vi o canto do olho, um quase sorriso que ele não deixou virar completo, como quem ainda não sabe se pode se sentir bem com as próprias coisas. Aquilo ficou comigo. O vilarejo tem olhos em todo lugar, não de forma maliciosa necessariamente. É só o jeito do interior, onde a vida das pessoas é o único entretenimento disponível e a falta de privacidade é condição da existência, não escolha de ninguém. Todo mundo sabe da safra do vizinho, do problema de saúde da esposa do outro, de quem comprou o que na loja do município, de quem teve discussão com quem na reunião da associação de produtores. Não demorou muito para o rumor tomar forma e chegar até mim de volta. Chegou pelo Evaldo, vizinho de divisa, criador de gado, homem que eu conhecia desde jovem e com quem mantinha a relação cordial e distante que a vizinhança de fazenda geralmente produz. Apareceu numa tarde sem avisar, como é costume, estacionou a caminhonete perto do galpão e veio andando com aquele jeito de quem tem assunto, mas vai chegar nele pela beirada. Tomamos café na varanda. Falou de chuva, de pasto, do preço do boi gordo que estava comportado. Depois de um tempo razoável de conversa periférica, chegou no ponto. Fiquei sabendo do caminhão. Eu não disse nada, esperei. "Mulher assim não muda", ele disse, com aquela convicção tranquila de quem está dando conselho que considera útil. "Interior tem memória longa. Você manter ela aí vai dar problema. As pessoas já estão falando." "Quais pessoas?" Ele fez um gesto vago que queria dizer todo mundo sem precisar nomear ninguém, porque nomear seria responsabilidade e ele preferia o conforto do coletivo anônimo. "Não estou preocupado com o que as pessoas estão falando", eu disse. "Deveria estar. Reputação de fazenda é ativo. Minha reputação foi construída com 40 anos de trabalho. Não vai mudar porque eu tomei uma decisão que o Evaldo acha errada." Ele me olhou com uma expressão que misturava ofensa leve com a surpresa de quem não estava acostumado a ser nomeado diretamente no argumento. "Estou tentando te ajudar, eu sei, e agradeço, mas não preciso de ajuda nessa." Ficamos em silêncio um momento. Ele tomou o último gole do café, colocou a xícara na bandeja, levantou. "Cada um sabe do que precisa", ele disse. O jeito de encerrar de quem quer a última palavra, mas não quer o conflito. Acompanhei ele até a caminhonete. Despedida cordial, como sempre. Ele foi embora levantando poeira vermelha na estrada de chão. Entrei e fui até o galpão. Fiquei parado lá dentro por um momento. O cheiro de soja, de terra, de metal aquecido pelo sol no telhado de amianto. A balança velha no canto. Os registros novos de Valdirene organizados numa prancheta pendurada na parede, cada semana separada por clipe, caligrafia clara, sem rasura.
O Evaldo não estava errado em tudo. Reputação importa. O que as pessoas falam tem peso quando você vive numa comunidade pequena, onde a palavra circula mais rápido que qualquer outra coisa. Mas existe uma diferença entre reputação que se constrói fazendo o que os outros aprovam e reputação que se constrói fazendo o que você consegue defender olhando no espelho. Nem sempre as duas coincidem. Eu era capaz de defender o que tinha decidido. Isso era suficiente. O mês de novembro trouxe chuva boa, daquele tipo que cai devagar por dias, sem tempestade, sem destruição, só molhando a terra com aquela persistência generosa que o plantador aprende a reconhecer como presente raro. O milho que eu tinha plantado em rotação estava respondendo bem. O verde do talhão tinha aquela intensidade de planta com raiz boa, bem alimentada, sem estresse hídrico. Foi numa tarde de novembro que aconteceu o momento que ficou. Eu estava passando pelo galpão quando ouvi Valdirene dentro. Entrei pela lateral e a vi de costas, parada, olhando para a parede onde eu tinha colocado um prego simples para pendurar as chaves. A chave principal do galpão, mas a cópia que era dela. As duas juntas no mesmo prego, lado a lado. Ela estava parada olhando para elas. Não tentei passar em silêncio. Entrei normalmente. Fiz o barulho de passo que sinalizava presença. Ela se virou. Não ficou constrangida. Só me olhou com aquele jeito direto que era dela. Eu quase perdi tudo, ela disse. Não era lamento, era constatação. O tipo de frase que a pessoa diz quando finalmente processou algo completamente, quando a coisa saiu da zona do trauma agudo e entrou na zona da compreensão. Eu fiquei parado por um segundo. Nós quase perdemos, eu disse. Ela me olhou diferente naquele momento. Não com gratidão. Gratidão eu já tinha visto nos olhos dela antes. E tem uma forma específica, de baixo para cima, de quem recebe algo que não esperava. Não era isso. Era algo mais horizontal. Como quem reconhece o outro num plano que não é de patrão para empregado, nem de culpado para quem perdoou, mas de pessoa para pessoa. Dois indivíduos que passaram pela mesma coisa de lados diferentes e chegaram ao mesmo lugar. Não disse mais nada. Ela não disse mais nada. Saímos do galpão separados e cada um foi para o que tinha para fazer. Mas alguma coisa tinha se ajustado naquele silêncio. Não resolvido, ajustado, que é diferente. Resolver é terminar. Ajustar é encontrar o encaixe novo para as peças que mudaram de forma. A fazenda começou a respirar diferente, não de repente. De novo, a reconstrução não tem barulho e progresso real raramente anuncia. Foi uma soma de coisas pequenas que juntas foram formando algo que eu só consegui nomear meses depois. A operação estava mais organizada do que antes da crise. Mais organizada do que em qualquer momento que eu conseguia lembrar. Valdirene tinha assumido a administração com uma seriedade que eu não tinha pedido e não esperava. Não só os registros do galpão. Ela propôs organizar o controle geral, compra de insumo, calendário de manutenção dos equipamentos, documentação da safra. Trazia as planilhas, apresentava, explicava. Eu aprovava, sugeria ajuste aqui e ali, assinava o que precisava de assinatura. Ela trabalhava como quem pede desculpa todo dia sem pronunciar a palavra. Eu via isso. E com o tempo fui entendendo que aquela não era só reparação. Era também quem ela realmente era. A pessoa que estava embaixo da pressão que a tinha feito fazer o que fez. Como se a crise tivesse tirado o peso de cima e mostrado o que existia antes do desespero deformar tudo. Davi passou no processo seletivo para a Escola Técnica de Agronomia no município maior, a 50 quilômetros. Veio me contar numa tarde de campo sem cerimônia. Só disse que tinha passado, que a escola tinha alojamento durante a semana, que ele precisaria ir embora de segunda e voltar sexta. Vai faltar mão aqui no fim de semana, ele disse preocupado. A fazenda aguenta, eu disse. Vai. Ele foi.
E o que o menino trouxe de volta nas sextas-feiras, conhecimento novo, pergunta diferente, uma perspectiva que misturava o que aprendia na escola com o que sabia da terra desde pequeno, foi mais valioso do que qualquer trabalho braçal que ele tivesse feito ficando. Lúcia dizia para quem perguntasse que ia ser veterinária, com aquela convicção simples de criança que ainda não aprendeu a duvidar das próprias escolhas. Eu esperava que ela levasse tempo suficiente para aprender a duvidar das erradas sem aprender a duvidar das certas. A fazenda respirava. E eu, que tinha passado 4 anos respirando pela metade desde que Ana foi, com aquele peso específico do luto, que não é só tristeza, é também uma espécie de redução de escala do mundo, como se tudo ficasse menor e mais distante. Eu estava respirando um pouco mais fundo. Não cura, não esquecimento. Apenas o descobrimento lento de que a vida cabe mais coisas do que a gente acha quando está no meio da dor mais funda. 1 ano depois daquela noite atrás do silo, eu estava sentado na varanda no fim de uma tarde de agosto, quando percebi que não estava pensando em nada, não no sentido de mente vazia. Isso eu nunca consegui, e desconfio de quem diz que consegue. Era diferente. Eu estava sentado olhando o horizonte da fazenda com o café esfriando na mão, e a cabeça estava simplesmente presente. Não girando em torno de problema pendente, não revivendo conversa antiga, não calculando o que ainda faltava resolver. Só presente, naquele entardecer específico de agosto, com o céu de Goiás tingindo de laranja e rosa sobre o talhão de soja que estava crescendo certo. Levei um tempo para reconhecer o que era aquilo. Era paz. Não a paz de quem resolveu tudo. Essa não existe em fazenda. Não existe em vida nenhuma. Era a paz de quem aprendeu a carregar o que carrega sem deixar o peso decidir a direção. Aprendi isso com 1 ano de reconstrução silenciosa. E aprendi com a ajuda de pessoas que eu quase perdi por orgulho. O julgamento formal, se é que se pode chamar assim, aconteceu numa reunião da Associação de Produtores Rurais do município em maio daquele ano. Não foi convocado por mim, obviamente. Foi uma daquelas reuniões que começam com pauta oficial e acabam sendo sobre outra coisa, porque interior é assim. A pauta oficial é pretexto. E o assunto real circula nas beiradas até alguém ter coragem ou descuido suficiente para trazê-lo ao meio. O descuido foi do Hermínio, produtor de soja como eu, uns 60 anos, voz grossa de homem acostumado a ocupar espaço em sala. Estava falando sobre mão de obra rural, sobre a dificuldade de encontrar funcionário de confiança, sobre os prejuízos que empregado desonesto causava ao setor. O assunto era real, o argumento era legítimo, mas o olhar que ele jogou na minha direção no meio da fala não tinha nada de casual. A gente precisa se proteger, ele disse, e isso inclui não dar segunda chance para quem já mostrou que não merece. A sala tinha umas 20 pessoas. Algumas olharam para mim. Outras olharam para o chão com aquela discrição de quem não quer se comprometer, mas também não quer perder o espetáculo. Eu esperei o Hermínio terminar a frase. Depois levantei. Não me lembro de ter planejado o que ia dizer. Saiu como sai a coisa que fica guardada, tempo suficiente para encontrar a própria forma, não ensaiada, mas organizada por dentro, com a clareza que vem não do preparo, mas da convicção. Ela errou, eu disse. Não vou negar isso aqui nem em nenhum outro lugar. Ela errou, eu soube, e foi a decisão mais difícil que tomei nos últimos anos decidir o que fazer com isso. Pausa. Mas antes de me falar sobre segunda chance, me explica uma coisa. Qual de vocês aqui nunca precisou de uma? Qual de vocês nunca teve um ano ruim, uma dívida que cresceu antes de conseguir pagar, uma situação que ficou fora de controle antes que percebesse? Porque se tem alguém assim nessa sala, eu gostaria de conhecer, porque esse alguém ou teve sorte que eu não tive, ou está mentindo para si mesmo.
O silêncio que se fez não foi desconfortável para mim, foi para outros. Ela trabalha na minha fazenda. Errou. Está pagando. E continua porque eu decidi que era isso que fazia sentido. Se alguém aqui discorda da minha decisão, na minha propriedade, com minha funcionária e meu prejuízo, estou aqui para ouvir o argumento. Ninguém apresentou argumento. O Hermínio olhou para o lado. A reunião voltou para a pauta oficial. Na saída, o Evaldo, que tinha aparecido na minha fazenda meses antes com o conselho que eu não pedi, passou perto de mim e assentiu levemente, sem parar. Não era concordância plena. Era reconhecimento de que eu tinha dito o que precisava ser dito, do jeito que precisava ser dito, e que ele, apesar de achar diferente, respeitava isso. No interior, isso é o suficiente. O que mudou de verdade em mim não tem data específica. Não foi a noite atrás do silo. Não foi o confronto na varanda. Não foi a conversa com o agiota na cidade, nem a reunião da associação. Foi uma soma de todas essas coisas que foi depositando, camada por camada, algo novo por cima do que existia antes. Como a sedimentação que o rio faz no barranco ao longo dos anos, lenta e constante, imperceptível dia a dia, mas visível quando você olha de longe. Eu tinha passado 4 anos, desde que Ana foi, vivendo numa espécie de modo de sobrevivência. Não de tristeza paralisante. Eu trabalhava, funcionava, tomava decisões, mantinha a fazenda. Mas havia uma contenção em tudo, uma economia de afeto que eu tinha construído sem perceber, como quem aprendeu que vínculos custam e passou a racionar o investimento. Não estava fechado para o mundo, estava cuidadoso, de uma forma que às vezes parecia o mesmo, mas não era. A crise com Valdirene tinha forçado algo que o luto silencioso não tinha conseguido. Tinha me obrigado a escolher, de forma consciente e deliberada, o que eu acreditava sobre gente, sobre erro, sobre merecimento de segunda tentativa, sobre o que é confiança de verdade em comparação com a versão que eu tinha, que era mais controle disfarçado de fé. Confiança real não é a ausência de risco, é a decisão de continuar mesmo depois de conhecer o risco de perto. Eu não sabia disso antes de uma forma que fosse além do conceitual. Aprendi do jeito que se aprende as coisas que ficam, pela experiência que dói o suficiente para deixar marca. Em julho, Davi voltou da escola técnica numa sexta-feira com um trabalho que tinha feito sobre sistemas de irrigação para pequenas e médias propriedades. Queria me mostrar. Sentamos na mesa da cozinha, a mesma mesa da planilha, da chave, das noites difíceis, e ele explicou o projeto com aquela mistura de timidez e convicção que é característica de quem sabe que tem algo bom, mas ainda não aprendeu a ter certeza de que os outros vão enxergar. Eu ouvi tudo. O projeto fazia sentido. Investimento inicial relevante, mas com retorno calculado em 2 ciclos de safra, se a produtividade respondesse como o modelo indicava. Ele tinha feito a conta para a realidade da minha propriedade. Não um modelo genérico, mas com os números reais da minha terra, do meu histórico de safra, da minha capacidade hídrica. Você usou os dados da fazenda, eu disse. A minha mãe me deu acesso às planilhas. Espero que não seja problema. Não era problema. Era exatamente o oposto de problema. Era a prova de que o sistema que eu tinha pedido para funcionar estava funcionando, de que a transparência que eu tinha exigido tinha criado um ambiente onde informação circulava de forma produtiva, não escondida. Vou pensar, eu disse. Ele assentiu. Guardou o trabalho. Na semana seguinte, eu liguei para o técnico da cooperativa e perguntei sobre o programa de financiamento para modernização de irrigação que ele tinha mencionado meses antes, quase de passagem. O programa existia. As condições eram razoáveis. Os prazos eram compatíveis com o que o projeto do Davi tinha calculado. Entrei com a solicitação em agosto. Não contei para ele antes de ter a aprovação.
Quando chegou a resposta positiva, chamei os dois, Valdirene e Davi, na varanda no fim do dia. Entreguei o documento para o menino sem dizer nada. Ele leu, olhou para mim. O senhor aprovou. Você fez a conta certa. A conta certa merece ser testada. Valdirene estava ao lado do filho. Não disse nada, só colocou a mão no ombro do menino por um segundo, um gesto rápido e discreto, daquele tipo que é mais sobre o filho do que sobre qualquer outra coisa. Mas ela me olhou por cima da cabeça do Davi com aquele olhar direto, e naquele olhar tinha algo que eu soube ler sem precisar de palavra. Nós dois sabíamos o que estava acontecendo. Não era só a aprovação de um projeto de irrigação. Era um fazendeiro viúvo que tinha aprendido, tarde, mas de verdade, que confiança não é proteção contra a dor. É a decisão de correr o risco da dor, porque o que está do outro lado vale. Lúcia me perguntou em agosto se eu tinha cachorro quando criança. Eu disse que tive. Um vira-lata chamado Barro, que meu pai tinha encontrado na estrada quando eu tinha uns 8 anos. Viveu 12 anos. Quando morreu, eu chorei de um jeito que me surpreendeu, porque eu achava que tinha me preparado. Ele já estava velho, já estava devagar, eu tinha me convencido de que estava pronto. Não estava. Por que o senhor não tem mais? Ela perguntou. Lembrei do que eu tinha dito para ela mais de um ano antes, que cachorro é vínculo e vínculo dói quando acaba. Porque eu fui burro, eu disse. Ela franziu a testa. Burro como? Achei que não ter vínculo protegia da dor, mas só protegia da vida. Ela ficou me olhando com aquela expressão de criança que entende mais do que deveria e fica em silêncio, porque sabe que o adulto precisa do silêncio para completar o pensamento sozinho. 3 semanas depois, ela apareceu na varanda com um filhote de vira-lata amarelo que tinha encontrado perto da estrada de chão que cortava a fazenda pelo lado leste. Fino, com uma orelha em pé e outra caída, olho enorme e expressão que misturava esperança com aquela cautela específica de bicho que já aprendeu que o mundo pode ser gentil ou pode não ser. Não podia deixar lá, ela disse, não como explicação, como fato. Eu olhei para o cachorro. O cachorro me olhou de volta. Como você vai chamar? Eu perguntei. É o senhor que vai chamar. Ele vai ser seu. Fiquei parado por um momento. Setembro, eu disse. Porque foi em setembro que a chave mudou de mão. E foi a partir daí que tudo que precisava mudar começou a mudar. Setembro balançou o rabo com aquela intensidade desproporcional que filhote tem, como se o corpo inteiro fosse só rabo, e subiu na varanda sem ser convidado com a naturalidade de quem já decidiu que pertence. Lúcia sorriu com o corpo inteiro. Eu deixei o cachorro ficar. Naquela tarde de agosto, sentado na varanda com o café esfriando e o céu tingindo de laranja sobre a soja, o setembro estava deitado aos meus pés com aquela respiração pesada e satisfeita de cachorro que esgotou o dia e não tem nenhuma preocupação pendente para a noite. Eu pensava na Ana, não com aquela dor aguda dos primeiros anos que corta quando aparece. Pensava com saudade. Que é diferente, porque saudade pressupõe que algo foi bom o suficiente para deixar falta. E falta é o avesso do amor, não o avesso da felicidade. Eu tinha sido feliz com ela. E a felicidade não vai embora quando a pessoa vai. Fica guardada em algum lugar que não é memória nem presente. É uma coisa entre os dois, um espaço que só existe quando a gente para o suficiente para sentir. Eu estava parando. Pela primeira vez em muito tempo, estava parando de verdade. Pensei no que eu poderia ter feito diferente naquela noite atrás do silo. Se tivesse gritado, se tivesse chamado a polícia, se tivesse ouvido o Evaldo e mandado Valdirene embora na manhã seguinte sem conversa, teria tido razão. Juridicamente, moralmente, socialmente, teria tido razão em cada um desses planos, mas teria perdido o Davi e o projeto de irrigação que estava sendo instalado no Talhão Norte. Teria perdido o setembro que Lúcia tinha trazido da estrada.
Teria perdido a organização que Valdirene tinha construído, planilha por planilha, semana por semana, como se cada registro fosse um tijolo de algo que ela estava erguendo com as próprias mãos. Teria perdido a descoberta de que confiança não é ingenuidade, é coragem. Teria ficado certo e ficado sozinho. Teve uma vez que Ana disse, numa daquelas conversas de varanda que a gente só valoriza depois que não tem mais, que o problema dos homens muito orgulhosos não é que não amam. É que amam de um jeito que deixa pouco espaço para o outro existir de verdade, com os defeitos e as pressões e as contradições que toda pessoa carrega. Ela tinha dito isso sem estar falando de mim especificamente, mas eu soube na hora que estava, e fingi que não soube, como fazia com as coisas que ela dizia certo demais. Aprendi tarde, mas aprendi. Valdirene passou pela varanda no fim daquela tarde com uma lista de compras para o armazém, insumo para a semana, mantimento da casa, ração para o setembro, que já comia de um jeito que não combinava com o tamanho que ainda tinha. Parou um segundo ao lado de mim. A conta do mês está fechada. Deixei na mesa. Obrigado. Ela ia continuar andando. Parou. O senhor sabe que eu nunca... Começou. Parou. Recomeçou de outro jeito. Quando o senhor não mandou eu embora naquele dia, eu não entendi. Demorei para entender. Eu também demorei, eu disse. Ela me olhou. O que o senhor entendeu? Fiquei um momento olhando para o horizonte. O laranja estava virando roxo, aquela transição rápida do entardecer do cerrado que, se a gente pisca demais, perde. Que fechar porteira é mais fácil, eu disse, mas o que cresce fica do lado de fora. Ela ficou em silêncio um momento. Depois assentiu. Uma vez, do jeito dela. E foi embora com a lista na mão. O setembro levantou a cabeça, me olhou com aquele olho enorme e sem julgamento que cachorro tem, balançou o rabo 2 vezes e voltou a deitar. Eu tomei o café que tinha esfriado. A fazenda estava quieta daquele jeito bom do fim de tarde. O gado no pasto, o talhão verde e quieto, o vento fraco na cerca, o céu enorme do interior de Goiás, guardando o dia antes de entregar a noite. Eu tinha 320 alqueires de terra. Tinha uma chave de galpão pendurada num prego que agora não tinha só o meu peso. Tinha um cachorro chamado Setembro e uma menina que ia ser veterinária e um menino que entendia de margem de cooperativa melhor do que eu aos 12 anos. Tinha a xícara da Ana no armário no mesmo lugar, mas agora, quando eu passava por ela, não desviava o olhar. Deixava o olhar pousar, ficava um segundo e seguia. Que é o que a saudade pede que a gente faça. Não esquecer, não parar. Sentir e seguir. Tinha aprendido que confiança não é frágil. Frágil é o silêncio que vem antes da verdade. Frágil é a porteira fechada que protege do vínculo, e ao proteger do vínculo, protege também da vida. Eu tinha passado 4 anos sendo forte do jeito errado, do jeito que não deixa entrar, que confunde proteção com isolamento, que acha que carregar sozinho é virtude, quando às vezes é só solidão disfarçada de independência. Tinha aprendido diferente, com uma chave, com uma noite atrás de um silo, com um menino que colocou o próprio nome na frente de uma situação que não era dele, com uma mulher que trabalhou como quem pede desculpa todo dia sem pronunciar a palavra. Até o dia em que não precisou mais pedir, porque a reconstrução tinha falado por si. Com um filhote de vira-lata amarelo que Lúcia trouxe da estrada porque não podia deixar lá. Com o entardecer que estava acontecendo agora, nessa varanda, com esse café frio e esse cachorro aos pés e essa fazenda respirando. Às vezes a vida manda o que a gente precisa disfarçado de problema. E a diferença entre quem cresce e quem fica igual está em conseguir, no meio da dor e da decepção e do orgulho ferido, fazer a pergunta certa. O que aconteceu com essa pessoa para ela chegar nesse ponto? É a pergunta da Ana. Sempre foi.
Eu só demorei para aprender a fazer. Naquela noite, antes de entrar, fiquei mais um momento na varanda. O céu do interior não tem meio termo. Quando escurece, escurece de verdade, e as estrelas aparecem como aparecem só onde não tem luz artificial competindo com aquela abundância que a cidade nunca mostra. Eram tantas que parecia exagero, como se o céu estivesse querendo provar alguma coisa. Eu olhei para elas sem tentar provar nada de volta. O setembro estava encostado no meu pé. A fazenda estava quieta. E eu estava inteiro, não do jeito que estava antes de perder a Ana, porque esse jeito não volta, e tudo bem que não volte. Inteiro de outro jeito. Um jeito que inclui a perda, inclui o erro, inclui a noite atrás do silo e a chave na mão errada e o coração afundando e a decisão difícil e a reconstrução lenta e silenciosa. Um jeito que inclui tudo o que aconteceu e ainda acha espaço para o que está por vir. Entrei, fechei a porta e dormi.